Caso Área 51. A Área 51 é um dos nomes atribuídos à área militar restrita no deserto de Nevada, próximo ao lago Grand Lake, nos Estados Unidos. É uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu sua existência oficial em 1994, e ainda com muitas restrições. Diversas conspirações estão em volta desta misteriosa Área 51. E uma das mais famosas é que lá é onde o governo faz experiências com extraterrestres. E será isso verdade? Bom, então vamos começar do início. A Área 51 é uma área militar secreta que está localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. É muito provável que seja uma das bases de testes aéreos mais sigilosas. É considerado, por exemplo, que o avião invisível ao radar F-117 foi desenvolvido nesta base. Alguns grupos que discutem fenômenos extranormais atribuem o envolvimento da Força Militar Americana com extraterrestres. Nenhum desses argumentos foi confirmado nem negado, devido ao forte esquema de sigilo militar. A Área 51 é uma área de aproximadamente 1.552 km², no condado de Lincoln, Nevada. Faz parte da Lance Air Force Range. A base teve sua existência confirmada e admitida apenas em 1994. Entretanto, não é a única base secreta norte-americana. Existem outras que ainda não foram admitidas pelo governo por questões de Estado. Mas é uma das principais bases secretas de pesquisas de armas nucleares, bacteriológicas, químicas, hidrogênicas, entre outros tipos de armas secretas. A Base Militar de Testes das Forças Armadas dos Estados Unidos, popularmente chamada de Área 51, é uma das bases mais avançadas do mundo, contendo um complexo subterrâneo e vários laboratórios de pesquisas, com a finalidade de desenvolver ou testar tecnologia para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma das principais entradas para o complexo subterrâneo fica em um hangar. Lá são armazenados helicópteros e jipes, porém há uma porta com painel para digitar uma senha, um fato bem comum. Após a porta estender-se um corredor e finda para outro depósito. Lá existe uma grande porta antinuclear com uma grande inscrição, GATE-03. Essa também possui um painel de segurança com cerca de 41 teclas em forma de teclado de computador, que envolve letras de A a Z, 5 cores, azul, amarelo, verde, vermelho e branco e 10 números. Depois de digitar a senha, o portão se abre e leva para um grande elevador de 18,30 metros quadrados, com capacidade de sustentar 530 N, e sua descida é íngreme. Após descer, o elevador termina em um grande salão onde tem acesso a quase todas as partes do complexo. Dreamland é muito sigilosa a questões de suas atividades, deixando à imaginação o que o governo submete à área. O fato é que seria somente mais uma base aérea. Satélites soviéticos obtiveram fotos do local em plena Guerra Fria, mas só chegaram a conclusões básicas. Eles descreveram uma instalação comum, com pistas de pousos, hangares e etc., mas nada que provasse suposta base subterrânea. Mais tarde, novas fotos saíram de satélites comerciais, mas nada muito excepcional. Lá foram testados aviões como o U-2, Utilitário 2, o A-12, o SR-71 Blackbird e o F-117 Nightwood. Desde o estabelecimento da Área 51, algumas pessoas declararam ter visto estranhos objetos sobrevoando seu espaço aéreo e arredores. Mas as autoridades sempre negaram os fatos. Contudo, um de seus próprios funcionários declarou que na base, além de projetos militares avançados que usam tecnologia alienígena ativamente, discos voadores genuinamente extraterrestres também seriam objetos de estudo e de engenharia reversa. As naves resgatadas intactas ou em acidentes eram consertadas ou reconstruídas em Dreamland e depois submetidas à prova por pilotos de teste. Foi o próprio físico Robert Bob Lazar
que fez tal afirmação, sendo seguido por vários outros ex-funcionários da instalação de Ground Lake. Isso atribuiu a diversas conspirações na qual nunca saberemos exatamente se são verdadeiras, pois a Área 51 é um segredo que ficará guardado às 7 chaves pelo governo dos Estados Unidos. Bob Lazar era um físico norte-americano que se notabilizou pela polêmica causada nas discussões sobre OVNIs acerca da Área 51. Lazar alega ter trabalhado de 1988 a 1989 como físico em uma área chamada S4, localizada perto de Ground Lake, Nevada, próximo à Área 51. De acordo com Lazar, S4 servia como um esconderijo militar para o estudo de discos voadores extraterrestres. O físico diz ter visto 9 discos diferentes lá. Ele também fornece detalhes sobre o modo de propulsão das naves. Bob Lazar diz ter sido inicialmente introduzido ao trabalho na S4 pelo Dr. Edward Teller. Sua tarefa consistia na investigação científica do sistema de propulsão de uma das 9 aeronaves discoides. Em seu testemunho gravado, Lazar recorda-se de quando ele viu os discos pela primeira vez e concluiu que eram aeronaves terrestres secretas, das quais os voos de testes deveriam ter sido responsáveis por muitos alertas de OVNIs. Gradualmente, dos seus exames mais minucioso, Lazar concluiu que o disco eram, na verdade, extraterrestre. Durante entrevistas para a rede de televisão Flash TV de Las Vegas em 1989, Lazar explicou como esta impressão o atingiu inicialmente depois que ele embarcou na nave sob investigação e examinou seu interior. Para a propulsão desses veículos espaciais, Bob Lazar explica como um elemento atômico 115 deveria ser de combustível nuclear. Em sua experiência, o elemento 115 providenciou uma fonte de energia que produziria antigravidade sobre um bombardeamento particular, como intenso campo de força nuclear do elemento 115 seria adequadamente amplificado. O efeito resultante seria a distorção do campo gravitacional circundante. Um veículo produzindo tal distorção poderia alterar sua própria relação com o espaço ao seu redor, permitindo encurtar dramaticamente a distância entre ele próprio em um destino mapeado. Lazar atribuiu a falta de elementos 115 na Terra ao fato da supernova na região terrestre da galáxia ter sido insuficiente e massiva para produzir núcleos dessa densidade. Ele postula que outras partes do universo poderiam ser ricas nesse elemento. Em 2004, um time de cientistas russos e americanos teve o sucesso da produção do elemento 115 como isótopo instável, confirmando a existência de tal átomo. Em 1989, Lazar indicou que estoques de desconhecido elemento 115 deve ter sido um presente a uma civilização extraterrestre para ser usado como combustível de nossos próprios veículos. Em novembro de 1989, Lazar apareceu em uma entrevista especial com o repórter investigativo George Knapp na estação de televisão Class de Las Vegas para falar sobre os vários aspectos e implicações do trabalho da S4. De acordo com certas organizações de investigação de OVNIs, das quais Disclosure Project é o mais bem conhecido, os experimentos com propulsão antigravitacional e engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres estão certamente sendo executadas em projetos militares secretos. O tenente-coronel Philip Corse é considerado por ser o primeiro e mais importante diretor em tais operações. As indicações de Lazar têm sido criticadas como infundadas. Seu verdadeiro conhecimento sobre ciência tem sido questionado. O físico David L. Morgan, por exemplo, critica como em nenhuma ocasião o Sr. Lazar reconhece que seu cenário viola as leis da física como as conhecemos. Em nenhuma ocasião ele
oferece algum indício de novas teorias que fariam seu mecanismo possível. Algum ceticismo científico sobre o relatório de laser se baseia no fato de que enquanto os elementos 115 ocorrem em uma escala numérica atômica para maior estabilidade, experimentos terrestres para produzi-lo indicam uma meia-vida da ordem de segundos e não anos. Laser contra-argumenta que o isótopo, obtido somente sobre informações estelares distantes, pode ser mais estável do que um resultante da colisão de elementos estáveis, através de meios convencionais. Laser enfatiza que a física nuclear está evoluindo rapidamente e que os cientistas logo estarão capacitados para produzir isótopos estáveis daqueles elementos oficialmente. Laser diz ter graus avançados do Instituto Tecnológico de Massachusetts e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Entretanto, de acordo com investigações, seu nome não aparece no registro de alunos de ambas as instituições. O livro de registros sequer contém fotos de identificação ou outras referências a Bob Laser. Laser alega que isto é resultado de uma intervenção do governo para apagar sua identidade passada. Stanton Friedman, um físico e pesquisador de OVNIs, concentra-se principalmente na discrepância da educação de Laser. Friedman afirma que a transcrição da escola secundária de Laser mostra que ele terminou em antepenúltimo lugar da sua classe, tornando-o candidato improvável para o MIT. Friedman também cita evidências de que Laser está registrado no Los Angeles Pierce College, ao mesmo tempo em que alega estar trabalhando em seu grau de MIT. Entretanto, a distância entre as escolas é mais de 4.000 quilômetros. Bob Laser administra uma companhia de suprimentos científicos com base em Albuquerque, no Novo México, chamada United Nuclear. United Nuclear vende uma grande variedade de materiais, incluindo minérios radioativos, ímãs poderosos, curiosidades científicas como o aerogel e uma série de químicos. A empresa alega ter mais de 250 mil clientes satisfeitos, incluindo escolas e cientistas amadores. Uma reportagem de 2006 na Will Magazine afirma que Laser e sua esposa, a agente de negócios Joy White, foram presos em junho de 2003 por vender produtos químicos que poderiam ser utilizados na fabricação de fogos de artifícios. Porém, o casal foi acusado em 2006 por graves violações do Ato Federal de Substâncias Perigosas. O site da empresa também faz propaganda a um kit protótipo que adapta veículos normais de estradas ao combustível de hidrogênio. A United Nuclear diz que os kits estão sendo segurados devido às ações de Comissão de Segurança do Consumidor e do Produto. Laser e Gen-Hu também administram o Desert Blast, um festival anual de explosivos no deserto de Nevada, tendo começado em 1987, mas nomeado oficialmente em 1991, inspirada pela operação de tempestade do deserto, Desert Storm, da Guerra do Golfo. O festival apresenta explosivos caseiros, foguetes e outras pirotécnicas com a intenção de enfatizar a partida divertida da física. É muito complicado trazer detalhes da Área 51, que estes nunca foram divulgados, com exceção de Laser, que decidiu falar tudo o que se passava pela misteriosa organização militar americana. Mas será que isso tudo é verdade? Ou talvez sejam alegações falsas, tramóias de Laser para ter fama e dinheiro? Deixe sua opinião sobre o que realmente traz a Área 51.